Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 8 de maio de 2026, né? Hoje é uma sexta-feira, estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora em sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, eu apresento meu lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que só possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A palavra do Senhor hoje está em Salmos 72 e 73, tá bom? Salmo 72 diz assim, de Salomão, tá? Esse salmo é de Salomão. 72. Reveste da tua justiça, ó rei. Reveste da tua justiça, ó rei, ó Deus, e o filho do rei da tua retidão. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que eu, a missionária Ana de Irobã, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo, Senhor, desse canal é simplesmente pregar a Tua palavra pura e genuína como ela é, para que Teu nome venha a ser glorificado, para que Teu nome venha a ser exaltado. Não é sobre mim, Senhor, é sobre Ti, é sobre a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade. Senhor, eu Te louvo, eu Te agradeço e Te engrandeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus, amém? Que Jesus cresça e eu diminua sempre. Amém? Amém? Ô, glória. Diz assim, ó. Esse Salmo 72 é um salmo de Salomão, tá bom? Diz assim: reveste da tua justiça, ó Rei, ó Deus, e é o filho do Rei da tua retidão, para que ele julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão. Que os montes tragam prosperidade ao povo e as colinas o fruto da justiça. Defenda ele os oprimidos entre os povos e liberte os filhos dos pobres, esmague ele o opressor. Que ele perdure como o sol e como a lua por todas as gerações. Seja ele como chuva sobre uma lavoura cefada, como um aguaceiro que regam a terra. Esse salmo, né, é um salmo que expressa o desejo de uma nação, né, que seja reinada, né, por um rei, né, que seja caracterizado assim por como servo de Deus, né, pela justiça, pela retidão, que seja conhecido por essas virtudes, né, supremas que uma realeza deve ter. É um salmo bem e que acaba trazendo assim uma oração pedindo capacitação para Deus, tá bom? É um salmo também, esse salmo ele é de Salomão, tá? Foi Salomão que fez, né? E essa oração provavelmente é com Israel e Judá ali, né? A descendência dele, que ele é descendência de Judá, filho de Davi, tá bom? Então a gente sabe que Salomão ele pediu sabedoria para Deus no princípio do seu ministério, né? Porque você pediu sabedoria, ele não pediu riqueza, não pediu, né, grandeza, ele pediu sabedoria. Apesar que ele não soube usar a sabedoria que Deus lhe deu, né? Depois a gente sabe que ele se desviou. Mas no 7 diz assim: floresça justa nos dias do rei e haja grande prosperidade enquanto durar a lua. Governe ele de mar a mar e desde o rio Eufrates até os confins da terra. Incline-se diante dele as tribos do deserto e os seus inimigos lambam pó. Que os reis de Tarse e das regiões litorâneas lhe tragam tributo. Os reis de Sabá e de Seba lhe ofereçam presentes, né? Então ele está falando de coisas grandes, né? De ser reconhecido. E tudo isso aconteceu com Salomão, tá bom? A gente sabe que a rainha de Sabá foi lá vê-lo, né? E levou muitos presentes. No 11, inclinam-se diante dele todos os reis e sirvam-no todas as nações, pois ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude, e ele se compadece dos fracos e dos pobres. Essa parte aqui, né, a gente vê que quem fez isso também, né, tipologicamente, assim, representando Jesus, né, que como eu posso dizer, ele cuidou, né, ele fez essa parte, essa bênção, ele cuidou, ele abençoou o povo, ele foi justo, né, ele foi misericordioso para com o povo, né, então Jesus, ele foi esse rei aqui que se esperava, tá? Quando ele disse todas as nações, né, aí ele vem aqui no e salva da morte, aí diz no 14, ele o resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa, né? A gente pode lembrar de Jesus aqui também. É um salmo meio messiânico também, tá? Mas uma linguagem messiânica também, tá? Porque depois a gente vê, né, que vai se cumprir, né, em Jesus, porque Jesus é da linhagem de Davi, tá? Pode ser uma análise também desse salmo. E diz assim ainda:
Tenha, ó rei, vida longa, receba ele ouro de Sabá, que se ore por ele continuamente, e todo dia se invoque bênçãos. Sobre ele haja fartura de trigo por toda a terra, ondulando no alto dos montes, floresça seus frutos como os de um Líbano, e cresça as cidades como planta no campo. Permaneça para sempre o seu nome e dure a sua fama enquanto o sol brilhar, né? Quem é o sol da justiça? Jesus, tá bom? Sejam abençoadas todas as nações por meio dele, por quem? De Jesus. Aqui eles o chamam bendito. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encham-se toda a terra da sua glória. Amém, amém. Encerre-me aqui as orações de Davi, filho de Jessé, né? Então, o Salmo, quando a gente vê, ele começa com de Salomão, 72, se você ver o título na minha Bíblia, é de Salomão, mas ele encerra-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé, tá? Porque é descendência, é o reino, né? Reino eterno, rei dos reis, veio da tribo de Judá, tá? Que é da tribo de Jessé, desculpa, Davi, que é raiz de Jessé, amém? Vamos lá pro 72, né? A gente vê que esse salmo também, né? Ele tem assim, ao mesmo tempo que ele é exclusivo para Davi, ele é também para Salomão e também para Jesus. Vamos lá, 73. Salmo 73 diz assim, Salmo da família de Asaf. Asaf fazia parte da tribo de Levi, tá? Ele era da Arão, da parte dos levitas. Diz assim, eu acho muito lindo esse salmo sempre me chama atenção, né? Porque é um salmo que é bem latente para mim, para você nos dias de hoje, tá? Vai dizer assim, terceiro livro, Salmo 73, Salmo da família de Asaf. O Salmo 73 vai até, acho que os 80 e pouco, acho que até 83 é da família dos levitas, dos adoradores. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Ele falando que ele quase escorregou, olha. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios, né? Igreja, muitas vezes a gente fala assim, meu Deus, fulano rouba, mente, engana e tá prosperando. Pode prosperar na terra. Mas lá no céu, né? Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Olha só. Estão livres do fardo de todos. Não são atingidos por doença como outros homens. Por isso o orgulho lhe serve de colar e ele se veste de violência. A gente vê, igreja, que muitas pessoas não estão nem aí para Deus, não serve a Deus, não adora a Deus. É ímpio, é perverso e nada lhe acontece. Humanamente falando, sim, né? Com os olhos humanos, sim, porque os olhos da carne enxergam as coisas da carne. Mas com os olhos espirituais a gente vê muito mais que isso, né? Então a gente vê que ele estava aqui, o Asaf estava vendo porque os fiéis sofrem tanto, né? E o ímpio prospera, né? Ele se vê no meio, assim, de uma luta da carne com o espírito mesmo, assim. Porque Asaf, ele era um homem piedoso, ele estava numa aflição, assim, né? Com muitas aflições, com muitos questionamentos, com muitas perguntas, muitas situações. E ele queria saber por que sofre tanto, né? Por que os fiéis sofrem tanto, né? E aí ele começa a se questionar, e aí ele continua dizendo, eles não passam por sofrimento. Deixa eu ver quem é. Então, Asaf, ele se vê numa situação que até eu e você muitas vezes se questiona, mas como assim? Fulano mente, rouba, engana, defrauda, faz isso, tá prosperando, tá bem, tá bonito, tá chiquérrimo, tá isso. Mas Asaf, ele começou a olhar, e ele diz assim no 7, do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transborda maquinações, a mente é maligna, né? As pessoas mentem, roubam, né? Engana, tira dos pobres, tira dos necessitados, olha, igreja, e não tá nem aí, né? Eles zombam e falam com as más intenções, em sua arrogância, ameaçam com opressão, e eles roubam mesmo, mente, engana. E quem é você? Quem você pensa que você é? Você não tem nada, você não é ninguém. Eu tenho, né? Tenho dinheiro. E aí Asaf começou a ver tudo isso, começou a se questionar, como assim? Como que pode? Ele diz no 9, com a boca arrogam assim os céus e com a língua se apossam da terra. A terra se apossam aonde? Da terra. Sim, da terra. Mas no céu não entra, né? Por isso, seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento altíssimo? Olha, a soberba, né? Eles agem assim, né?
Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumenta a sua riqueza, sempre o quê? Despreocupados. Igreja, o ímpio não tá nem aí, né? Ele não tá nem aí pro próximo, ele quer simplesmente se aparecer, prosperar, não tá nem aí, igreja. Se vai matar, se vai morrer, se fraudulou no remédio, se fraudulou em alguma coisa, não tá nem aí. Ele quer mesmo, né? Não tá nem aí, né? Ele bebe das suas palavras até se saciar da sua maldade, maquina mesmo, né? E faz transbordar mesmo a maldade, como fala aqui no versículo 7, do seu íntimo brota maldade, da sua mente transborda maquinações. Então é isso que eles fazem, eles ficam maquinando mal, como que vai pegar, como vai fazer, como vai fraudar, de tudo quanto é maneira, né? E aí ele continua, certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar a mão na inocência. Asaf estava se sentindo, tipo assim, um trouxa, né? Nossa, eu sou um trouxa, eu tô fazendo tudo certinho e esse povo aí não faz nada e tá prosperando, como assim, né? E aí no 14 assim, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil. Não dá para entender. E não é para entender, igreja. Não dá para entender, né? Porque quando a gente tenta entender, a gente fica perplexo, né? Como assim, Senhor? Eu tô orando, eu tô jejuando, eu tô buscando, eu tô te servindo e tá difícil. Aquele pessoa rouba, mente, engana e não lhe acontece nada. É assim. Até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios, né? Então, igreja, ele diz assim, até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. Ele vai na casa de Deus, na igreja, vamos dizer assim. Ele chega na igreja e ele entende. Halá, bandara, suricanta. Igreja, vamos dizer aqui igreja, vamos dizer hoje, né? Ele chega no santuário, na casa de Deus, né? Para fazer ali, né, o sacrifício, as coisas. E aí, até que eu entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. Igreja, porque na presença do Senhor é refrigério. Aleluia. Certamente os põe em terreno escorregadio e os faz cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Aí ele começa a ver a realidade do mundo espiritual. São como um sonho que se vai quando acordamos, quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, igreja, Asaf conseguiu sentir inveja, tá? Algo terrível, né? Porque a gente sente, igreja, sim, tá bom? E não pode deixar esse sentimento vir. Você fala assim, nossa, fulano nem serve a Deus e tá assim. Aí você fala, nossa, meu Deus, que isso, né? Você fala, eu tô, né? Aí começa a questionar, mas eu tô na igreja, eu tô orando, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, minha vida tá assim. É onde começam as interrogações, né? Mas não deixa, né? A gente tem esse pressentimento, mas a gente não pode ter inveja. Não, é um sentimento maligno. A inveja, eu sentia inveja. Olha, igreja, um homem de Deus, tá? Um homem reto, um homem temente a Deus. Um homem, né, que é assim, um homem, sabe, vamos dizer assim, que não era soberbo, era um homem íntegro e de repente ele se vê nessa situação, tá? Ele era um homem íntegro, tá bom? E aí ele vê a prosperidade, né? Um homem piedoso, ele era um homem piedoso, ele vê a prosperidade do ímpio, né? Ele fica o quê? Estagnado, né? Ele fica revoltado, porque Asaf, ele era piedoso. Labala Shuri Cantaramandasai. E ele diz assim, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. É irracional, né? Porque se a gente olhar pela carne, a gente vai ser irracional. A gente tem que olhar pelo espírito. Contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honra. A quem tenho no céu, senão a ti? Quem? A quem tenho no céu? Só a ti, Deus. É só a Deus. Aleluia. E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração. Né? É Deus que fortalece eu e você, né? Como ele fortalecia Asaf, né? Alabalachuri canta, e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus.
Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos, né? Asaf era um homem piedoso e se viu, né, olhar para um homem ímpio e falar assim, meu Deus, como assim? Eu tô nessa peleja, devendo, enfermo, e o povo tá aí roubando, mentindo, enganando, fraudulando, não acontece nada. Igreja, acontece. Ori canta, suricanta, né? Eles zombam com arrogância, né? Mas Deus, ele vê todas as coisas, né? Eles zombam, eles falam com uma intenção. Igreja, esse salmo aqui, ele é perfeito para descrever a nossa situação, né? E Asaf, ele diz assim, ó, eles dizem, como saberá Deus, terá conhecimento altíssimo, né? Isso é no 73:11, né? Então, igreja, a gente tem que estar atento, não deixar, né? Porque é na casa de Deus que a gente se fortalece, na presença. Se você não estiver na igreja, mas você busque orar, busque se santificar, jejuar, ler a palavra, porque nós somos templo do Espírito Santo. E quando a gente se deixa se envolver por Deus, né, pela presença do Espírito, por Asaf, né? Não tinha o que eu e você temos, hoje nós somos templo do Espírito Santo, né? E, e tinha um sacerdote que ele que era cheio do Espírito. Agora eu e você nós temos esse Espírito que nos ajuda a vencer todo e qualquer sentimento contrário àquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Porque nós somos mais que vencedores em Cristo, para repreender toda inveja, todo sentimento, porque o Senhor, o Espírito Santo de Deus nos desperta para uma adoração, para uma busca de santidade, né? É luta, igreja. Para mim chegar aqui agora, para mim estar orando esse horário, você não sabe a luta que foi o dia inteiro. Mas eu sei que eu passei boa parte do meu dia na presença do Senhor, né? Cultuando a Deus, orando, jejuando, né? Meditando na palavra, mas foi luta. Para mim chegar nessa parte aqui de ministrar a palavra agora à noite, só Deus sabe. Mas eu estou aqui, né? Porque é na presença do Senhor que eu me regozijo, eu creio que vocês também, tá bom? Um beijo, fica na paz, que Deus abençoe vocês. Tenha aí uma noite abençoada em nome de Jesus. Um final de semana abençoado também, fiquem na paz. Oh, glória.